Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Espero que estejam todos bem em seus lares e aqueles que precisam trabalhar estejam se cuidando. Que Deus, Pai de amor e de bondade, derrame sobre nós, seus filhos, toda a luz, todo o amparo, toda a proteção de que necessitamos. Nesse momento, vamos agradecer a todos os profissionais de saúde e também a todos os demais trabalhadores que estão precisando sair de seus lares para trabalhar, para que tantas outras pessoas estejam em segurança. Pedimos que Deus os proteja. Vamos começar a nossa conversa hoje com uma pergunta muito simples. Você age ou você reage? Se analisarmos as nossas ações, nós vamos perceber que são, na maioria das vezes, reações. É muito comum esperarmos que algo aconteça para então atuar. Assim deixamos para os outros a administração, deixamos para que os outros dominem e determinem a maneira de como se deve ser, de como se deve viver, de como se deve se comportar, de como se deve sentir. Eu vou ler uma pequena história para exemplificar. Um homem adquirira o hábito de comprar diariamente seu jornal no mesmo lugar, porque lhe era mais conveniente. Apesar do mau humor constante do jornaleiro, ele sempre agia de maneira gentil e cordial. Certa vez, levou um amigo, e esse se admirou de sua camaradagem, não obstante o sinistro temperamento do vendedor. Perguntou-lhe por que ainda continuava comprando o jornal na mesma banca e, além disso, tratava com afetuosidade, apesar das rabugices constantes do homem. Por que vou permitir que outra pessoa diga o que devo fazer ou como agir? Respondeu-lhe o amigo. Sou eu que determino a minha maneira de ser. Se eu o tratar com descortesia ou não mais vir a esse local, só porque ele age assim, estarei dando um poder grandioso a esse homem, deixando que ele defina como me comportar e aonde ir. Estarei reagindo e não agindo. Eu venho até aqui e eu trato educadamente, porque assim eu decidi. O que pensar desses dois personagens da historinha? Um jornaleiro irritado, mal-humorado, mal-educado, mas que a gente desconhece a história de vida dele, as aflições, as suas dores, a sua família, o que move essa pessoa, ou o que não move, né? E o outro homem que vai comprar jornal, que é gentil, educado, cortês, mas que também a gente desconhece a história de vida dele, desconhece as suas conquistas, a sua família, as suas alegrias, as suas superações, enfim, a vida. Quando o indivíduo já adquiriu a consciência da sua existência, da importância do seu trabalho edificante, através do estudo, ou muito da sabedoria da vida também, ele busca agir em conformidade com as leis morais. Procura deixar de reagir, porque compreende que a perturbação, a irritação, o mau humor do próximo possui causas que não cabe a ele julgar se está certo, se está errado. No caso do exemplo acima, todos os dias nos deparamos com situações assim. E o que fazemos? Eu vou citar um exemplo bem usual, assim. Ao sair da casa, você está dirigindo e tem um congestionamento ali na frente. Adianta ficar buzinando, xingando? A tua atitude vai mudar o quê? Muito pouco. Somente servirá para deixar as pessoas impacientes e nervosas, irritadas e por vezes até violentas. Começar o dia irritado, mal-humorado,
provavelmente que o decorrer do seu dia vai ser muito desagradável. Nada exime que outras circunstâncias possam vir no decorrer do dia, no decorrer da noite, e que tu tenha algum contratempo, mas depende muito de como você quer começar teu dia. Muita coisa que acontece no decorrer do dia está lá no início do dia. Você tendo noção do que terá pela frente, a forma que tu vai enfrentar o seu dia. Outro exemplo bem clássico, se você está na fila do supermercado, de um banco, numa fruteira, será que é saudável ficar reclamando da demora no atendimento, reclamando da chuva, reclamando do sol, do governo, do desgoverno? Claro que não. Agora, se você acordar, agradecer a mais uma noite e por ter mais um dia pela frente, mais um presente que Deus está te dando, que é o presente, com desafios, mas também com muitas alegrias, com conquistas. Você sai do trabalho, encontra uma pessoa conhecida, um vizinho, um porteiro, desejar um bom dia, dar um sorriso, com certeza o seu dia pode ser diferente. Ou seja, a nós cabe definir como será o nosso dia. Depende, na maioria das vezes, somente de nós. O indivíduo que já tem a consciência da sua existência, ele age conforme as leis morais, porque ele sente-se em condições de agir de acordo com a sua vontade, buscando atenuar, diminuir as dificuldades de terceiros que ele porventura encontre no caminho. Como no exemplo do jornaleiro, o indivíduo decidiu continuar tratando com educação e cordialidade. Ele decidiu assim, independente da atitude do outro, porque aquilo fazia bem para ele e estava de acordo com o que ele acreditava. A postura do indivíduo que age de acordo com as leis morais decorre de uma reação interna consciente e positiva, e não por atitudes causadas pelos outros. Isso que a gente precisa ter bem claro. Depende muito de nós. Ele não se sente ofendido quando é atacado, nem magoado quando é agredido, mas sim benevolente por compreender as situações de uma postura mais elevada, sem esnobações. Não é que tu seja superior, é que aquela etapa tu já venceu, tu já não reage mais. Tu pode até se sentir no momento um pouquinho magoado, alguma coisa, mas aquilo não vai te agredir como te agredia antes. Né? A gente vai aprendendo a ter essas superações. Né? Saber que aquilo ali não é teu, que aquilo é do outro. A agressão que tu sofreu é uma coisa dele. Tu não precisa ficar magoado, porque aquilo não é teu. Tudo isso não é muito simples, né? Requer um trabalho interno muito grande da nossa parte. Requer estudo, disciplina e muito boa vontade para conseguir, né? No nosso dia a dia é muito comum a gente reagir ao mau humor, com mau humor, agressão, com agressividade, a uma ofensa com violência. Mas há uma receita de saúde emocional equilibrada que lembra a máxima de Jesus, qual seja, dar a outra face. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, no capítulo 12, no item 7, diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. O item 8. Os preconceitos do mundo sobre o qual se convencionou chamar de ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Depois, veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda:
Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Nesse trecho do Evangelho, no item 8, ele nos mostra que devemos controlar uma das maiores chagas, talvez, da humanidade, que é o orgulho, Muitas vezes escutamos a frase, não leva desaforo para casa, isso é uma questão de honra para mim. Não, na verdade, tudo isso a gente se chama orgulho. Aí, continuando nesse mesmo item, tem uma parte bem importante que diz assim: dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ter ofendido do que ofender, e suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar aos homens forças para suportar com paciência os golpes que lhes sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, como diz aqui, a elevação do pensamento. O controle que nós devemos ter do nosso pensamento, porque acima da vida material, nós vamos ter aquelas atitudes que nos magoam na vida material, vamos deixar de magoar se nós conseguirmos elevar o nosso pensamento. Na sequência dessa questão, no Livro dos Espíritos, também sobre que trata da lei da liberdade, no capítulo este, tem um subtítulo que fala da liberdade de pensar. É a questão 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? A resposta: perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Na questão seguinte, no subtítulo Liberdade de Consciência, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E na questão 843, que trata sobre o livre-arbítrio, a pergunta é a seguinte: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Dessas três questões que trata sobre a liberdade, constatamos que o homem é o responsável pelo seu pensamento e que a liberdade de consciência é um pensamento íntimo, como todos os outros pensamentos. E assim o indivíduo tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade para poder obrar. Como vimos nos casos, não é uma tarefa fácil, mas é muito importante começar esse processo de melhora nos nossos relacionamentos humanos. Atualmente o mundo está tão conturbado, os relacionamentos tão difíceis. Nós podemos fazer a nossa semeadura, plantar a nossa sementinha em qualquer lugar.
um dia ela vai aumentar, ela vai florir. Mas isso, cada um de nós tem que fazer a sua parte, tem que começar. Quando a gente assume o comando na nossa própria vida, agindo com consciência da lei de causa e efeito, não reagindo, como a gente faz muitas vezes por impulso, e nos esforçando todos os dias para utilizar toda a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade, principalmente, de amar, para compreender e seguir o exemplo de Jesus, de amor, de paz, nos melhorando todos os dias. Como diz Shakespeare no texto Você Aprende, eu achei muito interessante. Uma parte diz assim: você aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, cada um sabe o que deve fazer, né? Na sequência, William Shakespeare também ele conclui da seguinte forma: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Eu convido a todos e a todas para cada um plantar o jardim. Vamos plantar o nosso jardim e decorar a nossa alma. Um abraço fraterno a todos e uma boa tarde.